Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre e amigo de todos os momentos, nos abençoe, nos acolha. Que nos sintamos aqui envolvidos por essa imensa misericórdia do alto, que nos sustenta na caminhada, que nos dá força, que nos inspira, a fim de que possamos avançar na senda que nos está proposta e sair daqui, dessa experiência terrestre, voltando ao mundo espiritual, quando a hora soar, mais iluminados, mais conectados com o amor de Jesus e com as leis de Deus. O Evangelho do Mestre é sempre uma fonte inesgotável de reflexão. E à medida que vamos aprofundando o texto, vamos criando essa conexão com o texto, com os personagens que ali estão, com as passagens que ali são narradas, nós vamos percebendo cada vez mais que, na verdade, o Evangelho não fala de histórias apenas de 2000 anos atrás, de personagens desconhecidos para nós outros. O Evangelho é algo que fala muito mais à nossa experiência de hoje, quando conseguimos decodificar o espírito por detrás da letra. Quando conseguimos identificar naqueles personagens, naquelas histórias que ali estão, a nossa própria história, identificando-nos com aqueles personagens, com as suas características, identificando as circunstâncias pelas quais eles passavam também nas nossas vidas hoje. E é assim que essa história vai deixando aos poucos o papel, o texto simplesmente, e vai ganhando vida. Vida em nossa própria vida, na medida em que nos dispomos a entender e a aplicar isso. E não é diferente no caso dessa passagem que hoje selecionamos. O nosso intuito aqui é nos vermos, nos enxergarmos nessa história, a história do cego de Jericó. Talvez uma das mais ricas em todo o Evangelho, em termos de simbologia, em termos de elementos de reflexão, que são extremamente úteis para que vejamos como temos nos portado diante da luz do conhecimento do Espiritismo, do Evangelho, que já aportou em nossas vidas, e o que temos feito com isso. Então nós tomamos por base a passagem, que será aí o nosso elemento norteador ao longo da reflexão desta noite, buscando realçar aqui e ali, buscando realçar aqui e ali algumas passagens que julgamos mais pertinentes, alguns detalhes que se encaixam à nossa experiência hoje, à nossa experiência atual. Escolhemos o texto que está em Marcos, para quem quiser ler depois em casa e meditar mais detidamente, Marcos 10, 46 a 52. E o texto começa dizendo assim: dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Damos uma pausa aqui para juntos buscarmos extrair o que já nos foi dito, embora talvez não pareça, senão algumas informações históricas, alguma contextualização da passagem, mas em sentido espiritual, muito nesse pequenino trecho já nos foi dito, sem o qual não entenderemos toda a profundidade que o texto quer nos trazer. Porque Jesus configurou as suas lições de tal modo que até mesmo os locais, os momentos que escolhia para lançar, às vezes, uma parábola, um ensinamento, uma fala, tinham a sua razão de ser. Muitas vezes, os locais eram, na verdade, representações simbólicas de estados de espírito, de valores cultivados, de sintonias mantidas, e não é diferente aqui. A informação de que Jesus está em Jericó, de que esse cego, Bartimeu, está em Jericó, e mais do que isso, atentemos ao detalhe, na saída de Jericó, tem muito a nos dizer.
porque vamos logo conseguir conectar o estado em que ele se encontrava. Vamos ampliar a reflexão aqui para além de um cego apenas fisicamente. Vamos começar a pensar na cegueira mais ampla, na cegueira real, aquela que mais nos complica a caminhada, como dirá Emmanuel. No livro Construção do Amor, ele tem um capítulo chamado Cegos, em que ele vai dizer: a cegueira real é aquela que envolve-nos a mente e o coração na noite da rebeldia ou da ignorância. Então, para além do cego, que lá tinha a sua dificuldade, a sua impossibilidade física, visual, começamos a transcender agora e a pensar em sentido espiritual nessa cegueira mais abrangente, na qual muitas vezes estaremos inseridos também. A cegueira da ignorância, que ainda nos cega para muitos aspectos da vida, da realidade da vida, essenciais. A cegueira da nossa rebeldia, que muitas vezes nos impede de enxergar aspectos fundamentais das orientações divinas, que nos impede de extrair da vida e das circunstâncias lições preciosas. Passamos a pensar essa cegueira em sentido mais abrangente e agora a conectá-la com essa contextualização que o evangelista nos faz. O fato dele estar em Jericó tem muito a nos dizer do porquê da cegueira. Mais do que isso, o fato dele estar às portas de Jericó e à beira do caminho. Parecem simples informações de um local. No entanto, quando buscamos entender esse sentido espiritual, a palavra Jericó, por exemplo, a cidade de Jericó, de um modo geral, nas Escrituras, era um símbolo da vinculação às questões puramente materiais da vida. O nome Jericó, em hebraico, significa perfumado. Podemos pensar, então, naquela condição espiritual em que, ludibriados pelo perfume dos prazeres e das ilusões materiais, nos deixamos escravizar a esse tipo de vida. Mais do que isso, além do nome, Jericó era uma cidade bem baixa, geograficamente mesmo falando, em relação a Jerusalém. Por isso, associada muitas vezes às baixas sintonias espirituais. Jesus se utiliza muito bem desse símbolo, por exemplo, na parábola do bom samaritano, em que temos ali um caminho, e os personagens percorrendo esse caminho, que é o caminho que Jesus aqui faz. Só que Jesus, ao inverso, vai de Jericó para Jerusalém. Mas na passagem do bom samaritano, aqueles dois personagens que, cerrados em seu egoísmo, em sua indiferença, não auxiliam o homem caído, se dirigiam de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, em hebraico, Yerushalayim, cidade da paz. Jerusalém, até mesmo por ser mais alta, por ali estar o templo, é entendida na simbologia do Evangelho como a conexão com o Criador, as sintonias mais elevadas, a ascensão espiritual, a cidade da paz. Em oposição a Jericó, mais baixa, perfumada, a representar as ilusões da materialidade, das esferas mais baixas, que muitas vezes nos mantêm cativos à cegueira espiritual. Então, os personagens em queda na parábola do bom samaritano desciam de Jerusalém para Jericó. Jesus se utiliza dessa simbologia das próprias cidades para transmitir-nos uma lição. Ao passo que o bom samaritano não é dito que descia de Jerusalém para Jericó. Pelo contrário, estava a caminho, portanto, estava avançando, estava caminhando, estava crescendo, progredindo espiritualmente. Daí a compaixão que o move, o sentimento já enobrecido, iluminado, que diante do irmão caído, volta-se para ampará-lo.
Então agora a gente já consegue traçar uma conexão. O cego estava em Jericó. E quantas vezes não somos nós que assim estamos? Quantas consciências na terra não se colocam ou não estão na mesma posição, de tal modo aferrados aos interesses puramente materiais, que os seus olhos permanecem cerrados às realidades maiores da vida, às alegrias mais puras do espírito, às conquistas mais duradouras da alma. Distanciados do caminho reto da lei divina, não diz o texto que ele estava à beira do caminho? Sentado, isto é, estacionado, estagnado espiritualmente, à beira do caminho da lei divina, enceguecido, cerrado no egoísmo, muitas vezes no orgulho. Esse cego é, na verdade, a representação de muitos de nós, quando, afastando-nos da lei divina, deixando de avançar e progredir no esforço por amar, por servir, por perdoar, estacionamos e nos fechamos na caverna das ilusões, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, iludidos pelos perfumes do mundo, que não nos podem efetivamente saciar. E então, distanciados dessa lei, estacionados na vida, cegos ficamos e, mais do que cegos, pedintes diante da vida abundante a nos circundar. Porque a todo ser que caminha no caminho da lei, como disse Jesus, a vida é abundante. Não estamos falando de recursos materiais. A vida é abundante, com eles ou sem eles, há aquele que ama, aquele que serve, aquele que perdoa, aquele que caminha com Cristo, encontra a vida abundante, independentemente das circunstâncias exteriores pelas quais venha passar. Não é essa a vida que ele veio nos prometer? Aquele que caminha, portanto, no caminho, aquele que não estaciona, a ele não falta luz, não falta abundância. Nunca é pedinte, porque tem sempre muito pelo que agradecer, pelo que louvar o Senhor da vida. Não é o que Jesus nos diz, João 8? Quem me segue não anda em treva, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Isto é, aquele que está no caminho não lhe falta a luz, mas aquele que estaciona, aquele que deixa de caminhar nas mágoas, na preguiça, na indiferença, no ódio, na revolta, a ele faltará a luz que o possa permitir avançar. Vejamos então o quanto nos é dito apenas explicando onde Jesus estava e onde ele encontrou esse cego. Tantas informações espirituais que, sem elas, ficaria realmente difícil de entender toda a dimensão da passagem e, principalmente, de conectar isso com a nossa vida. Sem isso, ficaria realmente muito difícil, mas basta um olhar mais apurado, basta esse esforço no estudo, amparado agora pela doutrina espírita, por um auxílio de um Emmanuel que temos em abundância, podemos extrair, retirar do texto essas nuances profundamente ricas e importantes, para repensarmos a nossa vida se não temos sido nós, em algum sentido, esse cego. Reclamando, lamentando, pedintes diante da abundância que nos cerca. Porque a vida, a criação divina, é somente amor, somente luz, somente bênção. As trevas que aí estão, nascem, na verdade, de nós e da nossa rebeldia em enxergar tudo isso. Lembram-se de André Luiz? Os benfeitores bem que o queriam amparar, a sua mãe, Clarencio, o ministro. No entanto, ele mesmo se impedia de enxergar, graças à revolta e ao orgulho. Quando orou, enfim, buscou a fonte da vida, isto é, quando o cego que era quis voltar ao caminho, a caminhar, fez a prece, então,
Diante dele estava Clarencio. Mas esteve muitas vezes antes. Era ele que não podia enxergar, cego de Jericó, que ainda era. E quantas vezes assim conosco? O Mestre está diante de nós. O auxílio divino está diante de nós. Mas nós estamos a lamentar, a reclamar, quando a abundância nos cerca. Como vai dizer Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 100, é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existem favores divinos. Quantas vezes aquilo que eu tomo como obstáculo não é justamente o amparo divino que eu não tenho conseguido enxergar? Graças ou por conta da cegueira íntima, porque enxergamos a vida fora de nós com a luz que já acendemos ou não por dentro. Disse Jesus que os nossos olhos são a candeia da nossa alma, ou seja, eles revelam a luz ou a treva que há aqui dentro. Se por fora apenas conseguimos enxergar trevas, motivos de reclamar, de se lamentar, é porque internamente falta-nos fazer brilhar a luz. É o que Jesus diz: se os teus olhos forem bons, teu corpo estará em luz, mas se forem maus, estará em treva. O que ele está dizendo? A maneira como você enxerga a vida é a melhor medida da luz que já conseguiu acender, se encontramos apenas motivos para nos queixar. O problema não está tanto na vida assim. Se a gente olhar com mais calma, com mais sinceridade, veremos que o problema está mais no olhar do que naquilo que se vê. Porque aquele que acende a luz enxergará muitos, infinitos motivos para agradecer. A família que recebeu, o patrimônio inestimável das horas, do tempo. Quanto que poderíamos mensurar o valor do tempo que nos é dado? O conhecimento abençoado da vida e do universo que o Evangelho e o Espiritismo nos trazem. Que dinheiro no mundo poderá equivaler a isso? Se equiparar a isso? Então, desde que o nosso olhar esteja aceso, desde que não estejamos cegos, parados à margem do caminho como pedintes, veremos a abundância a nos cercar. Então é preciso tomar muito cuidado com essas cegueiras, porque elas são várias. Mas todas elas relacionadas, num sentido ou no outro, com um apego a Jericó. Com apego a apenas às coisas aqui, mais baixas. Ou apego à materialidade apenas. A vida aqui é importante, é fundamental, mas como meio, tudo que aqui temos é meio. Mas quando tornamos o meio os fins, nos escravizamos, nos ludibriamos pelo perfume de Jericó. E é esse tipo de cegueiras que Emmanuel vai descrever novamente no capítulo do livro Construção do Amor, intitulado Cegos. Ele vai falar assim, acerca desses cegos que muitas vezes somos: cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Quantos há que não estão de tal modo fascinados pelo perfume os recursos amoedados em Jericó, que não enxergam outra coisa na vida e fazem da vida uma busca tresloucada por esses tesouros que, no fundo, não os podem enriquecer, nem saciar. Quantos do mundo, como disse Chico certa vez, tendo sido visitado por um irmão como esse, não são tão pobres que só têm dinheiro. O Chico foi procurado por um irmão assim, em profundo desespero espiritual, porque havia perdido um ente que lhe era caro, mas vivia apenas para aquela busca. E, diante da perda, se desesperou, desestruturou completamente, porque não tinha recursos além dos recursos monetários.
faltavam-lhe recursos espirituais, de fé, de esperança, de confiança no alto, na misericórdia do alto, e isso não se compra em supermercados, isso não se conquista à custa de máquinas. Então é o que ele está falando. Quantos cegos como este no mundo? Aqueles, por exemplo, que ludibriados por essa ilusão, roubam os recursos destinados a milhões e prejudicam, às vezes, toda uma sociedade, merecem antes compaixão. Embora muitas vezes sejam invejados, merecem compaixão, porque cedo ou tarde despertarão e verão que aquilo não os poderá amparar nos momentos das grandes provas. Então, embora tendo muitos recursos, são cegos pedintes em Jericó. Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam. O indivíduo que vive só para si, só pensa em si, faz da sua busca, ou enxerga o universo, os outros, tudo que há, como algo que deva gravitar ao seu redor. No fundo, o que haverá de encontrar senão a solidão. Não sendo solidário, acaba se encontrando solitário, porque não se abriu à solidariedade. Fechou-se em si e fica só consigo. O egoísta, portanto, é um cego privado das maiores riquezas da vida, que são as da amizade, a do compartilhar, a do fazer sorrir, a do criar, gerar a felicidade. Embora às vezes, tendo todos os seus interesses e caprichos atendidos, segue como um cego pedinte à beira da estrada em Jericó. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Quanta ilusão, não? Diante da imensidão que sequer conseguimos conceber, julgarmos assim tão grandes, a ponto de merecer o louvor exclusivo das criaturas. Que somos nós diante da grandeza do universo? O orgulho que cega, o orgulho que estaciona-nos, que nos impede de avançar, porque o orgulhoso está numa das piores condições, aquela de não enxergar o que precisa mudar em si. Como se crê grande, superior demais, estaciona no caminho, porque não identifica o que precisa mudar. Cria para si uma falsa imagem de superioridade, quando no fundo, mais cedo ou mais tarde, vai se enxergar à margem do caminho, desiludido, desencantado. Cegos agrilhoados, cegos algemados à viciação, que apagam a luz da própria consciência. Aqueles que se deixam levar, escravizar pelos vícios, que julgam-se livres por fazerem o que querem, o que desejam a todo momento, mas que, na verdade, são ainda escravos de suas paixões. Obscurecem, apagam a luz da consciência momentaneamente, que mais cedo ou mais tarde voltará a brilhar e a lhes alertar para os caminhos que têm escolhido. Cegos agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes à custa de queixas e lamentações. Sem movimentarmos as forças, as potências de nossa alma, não é possível avançar. Em estacionando na preguiça, que será aquele estado de não desenvolver, não exercitar todos os potenciais que temos aqui para trabalhar, a preguiça que nos leva a estudar, a conhecer a verdade que liberta. Sem estudar, sem trabalhar, não é possível avançar, progredir. E isso não se faz, essa
transposição da evolução não se faz de um terceiro para conosco. Somos nós quem temos de nos mover. Vêm os recursos do alto, os benfeitores nos amparam, mas essencialmente o movimento. A saída da inércia deverá partir de nós. Caso contrário, manteremos ali, estacionados em Jericó. Cegos, atados à tristeza nociva que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Aquele que diante de um revés, que diante de uma desilusão, de um acontecimento não esperado, não desejado, se cristaliza na revolta, na tristeza cultivada, não a tristeza que opera a renovação. Paulo vai falar disso nas suas cartas. Há dois tipos de tristeza: a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, aquela que diante de uma dor, somos convidados à introspecção, olhamos o que precisamos mudar, aprendemos com aquilo, crescemos e vamos adiante. Mas a tristeza segundo o mundo, muitas vezes associada ao orgulho, à revolta, é aquela que, diante de uma dor, nos leva a desistir, a abandonar, a desanimar completamente, esquecendo-nos que na caminhada da vida, vencedor não é aquele que nunca cai, que nunca passa por um revés, mas sim aquele que nunca desiste. Aquele que, depois de cada tristeza, de cada labuta, de cada tropeço, se ergue e segue adiante. Então, a tristeza segundo o mundo nos escraviza, nos prende, mas a tristeza segundo Deus, aquela que tiramos do sofrimento, o adubo de renovação da nossa alma, essa nos projeta para frente. Bem-aventurados os aflitos nesse sentido, diria Jesus. Os que tiram do sofrer o bem sofrer, os que aproveitam essa experiência para crescer. Cegos, confiados ao abismo da descrença, que nada observam senão os espinhos de sarcasmo e negação que lhes vicejam no íntimo. Ou seja, aquele coração ainda completamente cerrado para o sentido maior da vida, que não vê na vida senão um conjunto de acasos, que não vê sentido algum maior pelo que viver. Que cegueira triste essa! A de não encontrar por detrás das circunstâncias da vida essa força divina, suprema inteligência, infinito amor, que atua em silêncio em toda a criação, que a tudo explica, que a todos consola, que a todos sustenta na imensa jornada de evolução. Os que não conseguem, muitas vezes por orgulho ou por outro motivo que for, ver além da negação, da incredulidade, muitas vezes se colocam também na posição do cego de Jericó. Então, para vermos que aquele Bartimeu ali é, na verdade, uma multidão. E talvez por isso até o seu nome não seja citado, porque ele não se chama Bartimeu. Bartimeu é a expressão hebraica, filho de Timeu. Todos, naquele contexto, eram assim chamados. Jesus, filho de José. Todos tinham, após o seu nome, o nome do seu pai. Ben ou Bar eram as expressões utilizadas segundo o nome. Então, Bartimeu é filho de Timeu, mas o seu nome não nos é dito. Talvez justamente para permitir-nos encaixar aí quaisquer nomes, o nosso nome, às vezes somos nós, o filho de Timeu. Talvez a representar também, porque naquele contexto, naquela cultura, o nome tinha uma profunda significação. Falava-nos da natureza do indivíduo, das características do indivíduo. Tanto era assim que quando o indivíduo mudava muito de vida e de valores, geralmente mudava o seu nome. O fato do seu nome aqui não estar, talvez queira nos representar essa desconexão dele ainda consigo mesmo. Não se conhecia ainda a fundo, não conhecia o seu nome, quem ele era, o que buscava. Talvez seja isso que ele nos representar.
Mas, como veremos ao longo da passagem, ele já tinha, sim, elementos de renovação inseridos nele. Porque, como diz o texto, onde ele estava? Na saída de Jericó. Em outras palavras, era um espírito que já não mais queria permanecer em Jericó, que já estava às portas de saída, queria mudar, renovar os ares, sair daquela condição. E talvez por isso Jesus passe por ali, porque sabia que Bartimeu já viria lhe buscar. Porque é assim que acontece com todos nós. Jesus, não nos enganemos, segue caminhando pelos caminhos do mundo, buscando cada ovelha perdida. Como na passagem, Jesus segue caminhando para aqui e para lá, através dos seus mensageiros, nos visita o Mestre através das pessoas, das circunstâncias, daquilo que nos acontece na vida, das inspirações dos benfeitores, enfim, visita-nos Jesus. E geralmente o percebemos apenas quando já começamos a nos questionar quanto aos valores que temos cultivado, quando nos saciamos de uma vida puramente material, superficial, quando já percebemos que aquilo não é capaz de nos saciar, quando já estamos às portas de Jericó. É aí que vamos ouvir Jesus passar e vamos chamá-lo. Quando começamos a fazer esse recenseamento íntimo, como diz Humberto de Campos na mensagem de Natal simbólico, talvez por isso Jesus tenha nascido numa época de recenseamento, porque é quando fazemos um recenseamento interior que há espaço para ele adentrar. Era assim com Saulo, quando ele começou a se questionar, porque até então ele era cego, embora detentor de tantas possibilidades, de tantos recursos materiais, estava cego. Tanto é assim que após a conversão, fica cego. É como se Jesus dissesse, até então estava cego, só não percebia. E Ananias vem, põe-lhe as mãos e ele sente as escamas do orgulho, da vaidade, a saírem do seu olhar espiritual. Porque a visão não se restringe apenas aos olhos físicos. Emmanuel vai dizer, no livro Indulgência, um capítulo chamado Ver, a visão não se restringe aos olhos físicos. A visão é uma propriedade vasta e complexa do espírito, que se amplia e se enriquece à medida que os nossos poderes e emoções se desenvolvem e aperfeiçoam. Ver, portanto, é muito mais do que simplesmente enxergar com os olhos físicos. Então, Saulo era um cego, embora visse com os olhos da matéria. Mas ele começava ali a se questionar por que daquela vida, por que aqueles valores, tudo aquilo parecia não lhe trazer, não lhe proporcionar a paz que ele queria. E é nesse momento de recenseamento, quando ele, Saulo, estava também às portas de Jericó, não só de Damasco, mas espiritualmente de Jericó, que Jesus o vem visitar. Assim também a Madalena, e assim tantos outros personagens. Zaqueu, eles já estavam às portas, porque queriam se renovar. Também aqui o cego, ele queria outros ares, e é então que Jesus aparece. Nos momentos, às vezes, das maiores decepções, desilusões mais difíceis, em que voltamos para nós mesmos e começamos realmente a repensar a nossa vida, é então que começamos a escutar Jesus mais perto de nós. Ele nunca perde a viagem. Ele sabe o momento de atuar. E então, segue o texto dizendo, ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse, chamai-o. E o cego dizendo-lhe, e chamam o cego dizendo-lhe, anima-te, ergue-te, ele te chama. Era, portanto, aquela alma já no limiar da mudança.
E ao ver a oportunidade, dá todas as suas forças àquilo. Encontra resistências, o que é natural. Todos aqueles que queiram realmente se encaminhar a Jesus, as encontrarão. As dificuldades, as lutas. Aliás, essa é uma construção comum no Evangelho. Várias vezes vemos algo similar a isso. O cego de Jericó, quando desperta para o Cristo, quer dirigir-se a ele, encontra uma multidão a impedi-lo, a abafá-lo, a falar, não, deixa disso, larga disso. Zaqueu, quando quer se aproximar de Jesus, encontra uma multidão impedindo de chegar, de ver a Jesus. A mulher hemorroísta, quando quer ir em direção a Jesus, encontra uma multidão também a se antepor entre ela e o Mestre. O paralítico, que foi descido pelo telhado da casa, encontra uma multidão entre ele e Jesus. O porquê dessa estrutura comum? Porque é o que acontece quando o discípulo desperta. Quando a alma desperta e realmente quer se encaminhar para o Cristo, vai ela necessariamente encontrar a resistência de uma multidão. Multidão do quê? Primeiramente, internamente, porque nós somos, como diz no texto do Evangelho, uma legião. Nós somos uma multidão, multidão de personalidades. Já fomos reis, já fomos camponeses, já fomos tiranos, já fomos inquisidores talvez, já fomos isso, aquilo outro, aquilo outro. Há em nós uma multidão de emoções, de pensamentos, de ideias, de sentimentos, em desalinho ainda. E que, quando buscarmos o Cristo, haverão de se colocar entre nós e Ele dizendo, larga disso. É o egoísmo que se voltará internamente a dizer, para quê? Pensar no outro. Pensa em você, depois você pensa no outro. É o orgulho a dizer, para quê? Levar desaforo para casa, devolva na mesma moeda. É a vaidade a dizer-nos, mas você é importante demais, como o outro não olhou, não te parabenizou por isso, como não lhe reconheceu. Essa é a multidão que quer nos impedir de avançar para o Cristo. Hábitos infelizes, sentimentos, emoções. Isso no plano interno. E aquele que quiser chegar ao Cristo precisará mobilizar muita força para avançar e vencer a multidão. Mas vale lembrar, como diz o texto, não existem só aqueles que desanimam internamente. Existem também aqueles que falam, erga-te, anima-te, Ele te chama. A voz da nossa consciência, os hábitos, os sentimentos bons que já conseguimos cultivar, eles também estão aí para nos amparar. E podemos pensar ainda em sentido exterior, todo aquele que queira caminhar em direção aos valores do Cristo e do Evangelho encontrará no mundo ainda muita resistência. Porque somos bombardeados todos os dias do mundo por valores completamente antagônicos. Aquele que quiser uma vida de sobriedade, de simplicidade, todos os dias vai ser bombardeado com uma multidão de informações, de propagandas, disso, de aquilo outro, que o incentivam aos excessos, ao exagero, ao consumismo, como se fossem necessidades maiores da vida. Aquele que deseja realmente perdoar, vai ser bombardeado com exemplos nos filmes, nas novelas, daqueles que se vingam, como que se vingar fosse o caminho natural. Aquele que quer ser fiel, por exemplo, na relação afetiva, vai encontrar, muitas vezes, na mídia, na arte, no cinema, a traição afetiva naturalizada como algo banal. Os valores com os quais somos bombardeados, aquele que quiser ser humilde, honesto, muitas vezes vai ser taxado de ingênuo, de tolo. Então é preciso caminhar também contra uma série de valores da sociedade que precisam se renovar. Encontraremos uma multidão também de seres, no mundo espiritual, por exemplo, que não desejam ainda que possamos avançar. Comparsas do passado, antigos companheiros de desatinos que ainda intentam nos prender, nos impedir de caminhar. E é preciso gritar mais alto. É preciso focar em Jesus e não nos deixar
desanimar por esses que dizem, larga a mão disso. Para que trabalhar tanto na seara espírita? Larga a mão disso. É preciso perseverar, porque há também aqueles que nos amparam, que nos compreendem. Como na passagem, aqueles que chegam e dizem, anima-te, Ele te chama, vai adiante. Os nossos benfeitores espirituais, a todo momento a nos inspirar, a nos orientar, avancem, siga, persevere, continue, Jesus te convida. Aqueles amigos mais próximos que partilham conosco do ideal são aqueles da passagem que chegam ao invés de abafar, de desanimar, e impulsionam, estimulam-nos a caminhar. Então é preciso focar nessas vozes que nos estimulam, aprendendo também com aquelas que nos desanimam, aprendendo a desenvolver a compreensão, a compaixão, o perdão, a humildade, tirando deles também lições para podar os excessos que talvez possam existir, mas é preciso focar no Cristo, que nos chama, que nos espera. Esse é o quadro da nossa vida. Quem quer que desperte para Jesus, espere encontrar resistências. É natural. Enquanto o mundo ainda for um mundo muito distante da vivência harmoniosa das leis divinas, os contrastes existirão e todo aquele que queira caminhar no caminho que ainda não é o da maioria vai encontrar oposição. Dos encarnados ou dos desencarnados, da sociedade como ela está, ou oposição interna dos velhos hábitos a transformar. Mas o cego de Jericó manteve-se firme na proposta de ir em direção ao Mestre. E é interessante pensar que Jesus não vai até ele, que Jesus para e o convida a se levantar, que é o que segue dizendo a passagem. Ele, o cego de Jericó, lançando fora o seu manto, saltando, ou seja, se erguendo, foi até Jesus. Foi até Jesus. Ou seja, não faremos isso, não nos encaminharemos de fato a Jesus sem antes mobilizar as forças da nossa alma. Sem antes erguer, levantar a nossa vontade, o nosso ideal, a nossa disposição de agir, de atuar. E, mais do que isso, sem deixar para trás os mantos, as capas das ilusões. Porque é interessante demais esse símbolo. Para ir em direção ao Cristo, ele lança fora a sua capa, como a nos dizer que para encaminharmos realmente ao Cristo é preciso abandonar quaisquer ilusões quanto a nós mesmos. As capas, as máscaras que usamos para o mundo, diante do Cristo não as podemos usar. Emmanuel vai comentar esse gesto dele no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 98, e ele vai dizer assim: a manutenção de capas, de aparências diante do Cristo e dos seus mensageiros, daqueles que atuam em seu nome, apenas complica a situação daquele que necessita de ajuda. Então, para que possamos realmente contar com o amparo do alto, nos dirigirmos a Jesus, atendermos ao seu convite, primeiro será necessário deixar as capas. Assumirmos-nos, reconhecermos-nos tais quais somos, com as imperfeições que temos, sem que isso nos impeça de caminhar. Pelo contrário, tomando isso como um estímulo extra para caminhar. Isso é deixar as capas. Sou isso, reconheço, mestre, que sou isso, mas sei que nem por isso deixou de me chamar. Mesmo sendo o que sou, parou e me chamou. Porque isso é o amor. Jesus não está preocupado tanto com o que você é. Ele está mais focado naquilo que você pode vir a ser. Porque imagina, se Jesus fosse ficar preocupado só com o que Pedro era, quanto que ele ia chamar Pedro para ser o chefe do colégio apostólico? Se ele não estivesse mais focado no que Pedro viria a ser. Se Jesus estivesse só preocupado com o que Paulo ou Saulo à época era,
Como é que Jesus ia chamar ele para ser o maior divulgador do cristianismo? Ele estava preocupado com o que ele viria a ser. Assim Madalena, assim João, assim Tiago, assim todos os outros, Zaqueu, assim o cego, assim nós. Então, reconheça as limitações e as imperfeições. Não se envergonhe disso. Assuma para si. Jesus te ama assim mesmo. Erga-te e vai. Porque se ele contasse apenas com seres perfeitos para o trabalho, quem nessa terra poderia trabalhar? Quando a gente iria começar? Como diz o próprio Chico, se eu fosse esperar ser perfeito para começar a trabalhar, então deixa a capa. Porque há dois extremos na vaidade, no orgulho. Um é aquele que nos supervaloriza. Não, sou bom demais. Então é a capa mesmo da ilusão. Mas há o outro extremo. Não, eu sou ruim demais, não presto para nada. É também orgulho. A gente não se contenta em estar no meio, em ser só mais um, a gente quer estar nas pontas. Ou o melhor ou o pior. É orgulho também. Fugir da possibilidade de servir, né? Dizendo-nos, mas eu não servo para nada, não presto para nada. Isso é capa também. Deixa essa capa. Assuma-te e vai. Ergue a vontade, ergue o ideal e caminha. Mas é importante isso. É preciso não só levantar, é preciso caminhar. O Emmanuel tem um livro chamado Levantar e Seguir. E é muito interessante o prefácio do livro. Porque ele põe os dois verbos. E ele vai falando assim, a maioria de nós, no mundo, está acomodado, estacionado nas facilidades, nas ilusões, né, nos caprichos. Estamos lá sentados à beira do caminho, igual o cego. Mas aí, por exemplo, o conhecimento cristão nos chega, o conhecimento do evangelho espiritual. A gente vem ao centro, estuda e tudo mais, o que acontece? A gente levanta, né? A emoção vai lá em cima, a gente sente aquela inspiração, agora vai, eu quero servir, as lágrimas escorrem. Mas o que acontece muitas vezes quando a gente volta? A gente senta de novo. A gente sai daquele estado de inspiração, de elevação natural pelo estudo, depois de uma preleção, né? A gente levantou, mas aí a gente volta para o dia a dia e senta de novo. Por isso a conjugação dos verbos levantar e seguir, Emmanuel nesse prefácio vai dizer, não basta levantar nas horas de inspiração, nas horas de emoção, é preciso traduzir isso no cotidiano, na forma do seguir, do continuar, do aplicar isso, ainda que minimamente, tanto quanto nos seja possível dia a dia. O que eu recebo aqui que segue comigo lá fora, na maneira de me portar perante a vida. E para isso, só há um motor, só há uma força primordial. A faculdade soberana da alma, sem a qual não há qualquer transformação, não há caminhada para o progredir. Vontade. Faculdade que Leon Denis vai chamar de faculdade soberana da alma. No seu livro fantástico, Depois da Morte, também no Problema do Ser, do Destino e da Dor. É ela o motor da transformação. Diante daquela multidão que o cego tinha de vencer, imagina se ele não tivesse esse motor. Diante da multidão que nós temos a vencer em nós, de hábitos infelizes, de emoções cristalizadas, de pensamentos desequilibrados, sem o motor da vontade, não será possível. Por isso, tem lá as questões do Livro dos Espíritos, conhecidas à saciedade por nós. Talvez a que mais nos incomode. Questão 909. Pode sempre o Espírito vencer as suas más inclinações? As más inclinações é a multidão que nos impede de chegar em Jesus. E eles respondem, sim, basta a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Na questão 911, Kardec ainda não satisfeito, né? Ele pergunta, mas não existe assim alguma paixão que é tão forte que nem a vontade consiga? E os Espíritos mais uma vez, não. Quando alguém crer não ser capaz de vencer aquela imperfeição, aquela paixão, é porque ainda se compraz nela.
Porque nós só somos, ou nós só chegamos a estar habilitados para reconhecer essa ou aquela imperfeição da nossa alma, quando nós já somos capazes de vencê-la. Eu me recordo do caso da obra do André Luiz, lá o caso de Gotuso. A mãe dele dá um puxão de orelha nele, se eu não me engano é Obreiros da Vida Eterna, mas posso estar enganado, mas é irmão Gotuso. Chega uma hora que a mãe dele volta-se para ele, porque ele estava trabalhando nas regiões ali do mundo espiritual, regiões mais inferiores. Ele trabalhava numa colônia que prestava serviço a espíritos em desequilíbrio, mas ele estava há muito tempo ali já. E então a mãe vai traçando um quadro, falando para ele assim: na verdade, meu filho, você acha que está trabalhando, mas no fundo você está apegado a Jericó. Porque você não quer subir. E não querer subir espiritualmente é, entre aspas, um pecado. Porque essa é a nossa destinação. Então ele estava com a capa de um trabalhador, mas no fundo estava estagnado. Então a mãe dele vem, dá um puxão de orelha nele e fala assim: eu não falo aqui como sua mãe, eu falo aqui como sua irmã em processo de evolução. E em determinado momento ela fala assim: você, meu filho, já é um trabalhador digno de conhecer as suas imperfeições. Ou melhor, um trabalhador que já recebeu o direito de conhecer as suas imperfeições. Olha o que ela está dizendo. Ele já tinha recebido o direito de conhecer as suas imperfeições. Porque existem consciências que ainda não têm esse direito sequer. Porque se conhecessem agora, se desestruturariam. Mas o espírito, à medida que vai avançando, vai tornando-se mais apto a conhecer um pouquinho mais das suas paixões. Para o quê? Para vencê-las. Com o uso da vontade. É o que esse cego faz. Esse cego ergue-se então, move-se pela vontade e vai. Deixa a capa da ilusão e vai. E então, ele chega diante de Jesus. E diz assim, Jesus diante dele, né? Quando ele chega, quando os dois estão frente a frente, Jesus volta-se a ele e faz a pergunta. Né? A pergunta da vida. Assim, a pergunta do Evangelho. Senhor, que queres que eu... Jesus volta-se para ele e diz: que queres que eu te faça? Porque essa é a pergunta que Jesus faz para nós. Imaginemos nós diante do Mestre, o que a gente pediria? Porque isso vai denotar o quanto já compreendemos ou não o que estamos a fazer, o que temos a fazer. O que ainda estamos buscando, o que desejamos, é a medida se já compreendemos ou não o Evangelho. Queremos que Jesus seja aquele que nos atenda ou já entendemos que, na verdade, somos nós quem devemos atendê-lo a nosso benefício? Como a pergunta que Quinto Varro ouviu lá no livro Ave Cristo, quando ele chega ali no benfeitor, Apio Corvino, e ele estava passando momentos muito difíceis e desafiadores da sua vida, ele lista ali todos os desafios, todas as lutas pelas quais passava. Apio Corvino ouve aquilo com toda a paciência e carinho do mundo, mas depois volta-se para ele e diz assim: Apio, você entrou no cristianismo para que Jesus te sirva ou para que você sirva Jesus? Porque no fundo, quem devia fazer essa pergunta a Jesus éramos nós, e não ele a nós. Como Paulo. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Se a gente responder com uma pergunta, ótimo. Mestre, eu que pergunto, o que você quer que eu faça? Foi isso que Saulo, o cego, perguntou. Porque eu não preciso de mais nada, mestre, a não ser saber a sua vontade a meu respeito, porque agora já entendi que ela é o melhor para mim e para todos ao meu redor. Então, antes de pedir isso, aquilo outro, que aconteça isso, aquilo outro, a gente aprende com Jesus a pedir assim: que seja feita a sua vontade. Por isso a resposta do cego foi tão inteligente, porque ele disse apenas assim: Senhor, a resposta é uma das mais lindas do Evangelho: Senhor, que eu veja. Porque a gente não precisa de mais nada, meus amigos, senão de ver. Porque o amor é dele. E o amor dele nunca falta. O que nos falta é ver e perceber esse amor em nossa vida. Deixar
à margem do caminho, entrar de volta no caminho, acender a luz do coração e ver com que, antes mesmo que pedíssemos, o amparo já estava a caminho, já estava ao nosso lado, a ação divina já nos amparava. Então ele dá a resposta das mais inteligentes, mostrando o quanto ele já era um cego que queria deixar Jericó e que já estava preparado para voltar a ver, porque já havia conseguido entender que a grande pergunta é, não Jesus para conosco, que queres que eu te faça, mas de nós para com Jesus, Mestre. O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Senhor, me ajuda apenas a ver, porque o resto, eu entendi agora, cabe a mim fazer com o seu amparo. Porque é aquele que busca o reino, já dizia Jesus, e sua justiça, tudo mais lhe é acrescentado. Tudo aquilo que precisamos, não aquilo que desejamos. Quando Jesus diz isso, ele está falando, tudo mais que precisa lhe é acrescentado, não o que deseja. Então ele se propõe a voltar ao caminho, se propõe a seguir a Jesus, a voltar a caminhar, a deixar a estagnação à margem, a voltar à linha, à harmonia com a lei divina, a voltar a agir, a voltar a enxergar para realizar com Jesus. E então Jesus diz assim, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e seguia pelo caminho. Isso é uma constante nas falas de Jesus, geralmente nas curas do Mestre. Aqueles que foram curados, diz ele, a tua fé te salvou. Porque fé, em verdade, nada mais é do que essa busca pela fidelidade à nossa consciência e às leis divinas que já conseguimos compreender. Diria o apóstolo Paulo, nós não caminhamos por visão, mas pela fé. Porque a nossa visão, a clareza para o nosso caminho, nasce, na verdade, do nosso compromisso de fidelidade com a lei divina. Quanto mais fiéis ao bem e ao amor, mais luz dos caminhos. Nunca nos faltará luz para caminhar. Então, a fé dele, que representava essa disposição em novamente se conectar à proposta divina, ali as lições de Jesus, era que trazia a ele novamente a luz que havia perdido. Por isso encerra-se a passagem com um homem que voltou a ver, e mais do que isso, que caminhava. Porque é a caminhada a garantia da manutenção da luz. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Por isso, encerra-se a passagem com um homem caminhando com Jesus em direção a Jerusalém, repleto de luz, de volta com a possibilidade de enxergar, para atuar com o Mestre na realização da vida, na construção de si mesmo. Começamos a passagem com um homem, um cego, pedinte, em Jericó, à margem do caminho. E terminamos a passagem com um homem enxergando, caminhando com Jesus no caminho em direção a Jerusalém. Essa é a transição que a todos compete nos passar. De cegos de Jericó, que somos ainda muitas vezes, percebendo o convite de Jesus, que chega, por exemplo, neste momento, neste lugar, erguermos-nos com a vontade e encaminharmos a Ele que nos chama. Não acreditemos que seja o acaso toda vez que as circunstâncias da vida nos convidem a pensar nas lições de Jesus, nas lições do Espiritismo. É o Mestre que, como naquele caso, está a passar bem perto de nós. Que possamos, do fundo da nossa alma, gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Erguermos-nos e caminhar para a vida abundante, para a luz do caminho. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos muita paz.